Fala aí, eu sou a Carol do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre primeiro, segundo e terceiro quartil e distância interquartil? Então, a gente já viu lá em medidas de centralidade o que era mediana, certo? Que ela era uma forma da gente dividir os nossos dados exatamente no meio. A gente ia ter 50% para um lado e 50% para o outro. Mas e se agora a gente quisesse dividir os nossos dados em outras proporções? Se a gente quisesse, tipo, 25% dos dados no início, 75% dos dados no final, como que a gente faria isso? Justamente com a matéria dessa aula, que vão ser os quartis, ok? Os quartis vão ser formas da gente dividir os nossos dados estatísticos. Vamos ver, então, o primeiro quartil, ou Q1. Primeiro, Q1, vai ser a forma que a gente vai usar de notação também para falar do primeiro quartil. E como que vai ser a divisão desse cara? Ele vai ser o valor central entre o primeiro termo dos nossos dados e a mediana, ok? O segundo quartil, ou o Q2, vai ser a própria mediana. Olha só a novidade, agora a gente vai ter esse segundo nome para mediana. Então, segundo quartil, Q2 ou mediana é a mesma coisa, é o valor central total dos dados. E o terceiro quartil vai ser o valor central entre a mediana e o último termo. A gente também vai chamar ele de Q3, ok? Então, isso aqui, tudo que eu disse de uma forma mais ilustrada, é isso aqui, ó. O primeiro quartil, ele vai dividir os nossos dados na primeira quarta parte para o resto, que seriam as 3 partes restantes, ou seja, em 25% dos dados. A mediana, como a gente já viu antes, divide os dados em 50% e 50%. E o terceiro quartil, ele dividiria os dados em 75% do início e a última quarta parte. Por que você está falando quarta parte, Carol? Porque, do primeiro termo, a mediana tem uma metade certinha, certo? A gente vai quebrar essa metade certinha em 2 partes iguais com o primeiro quartil. Então, agora a gente vai ter uma parte aqui e outra parte aqui. E agora, entre a mediana e o último termo, a gente tem outra metade dos dados. E agora a gente está quebrando essa outra metade em 2 partes iguais com o terceiro quartil. Então, agora a gente vai ter uma parte aqui e uma parte aqui. Então, no total, a gente quebrou em 4 partes os nossos dados. 1, 2, 3 e 4. Então, o primeiro quartil é a primeira quarta parte, 25%. Segundo quartil são os 50%. E terceiro quartil, as 3 primeiras quartas partes, ou 75%, ok? Então, agora que a gente já entendeu aí o conceito desse negócio, vamos ver num exemplo como é que isso funciona? Vamos supor que a gente sabe que essas daqui foram as notas da prova de ProBest. Vamos achar, então, o primeiro, segundo e terceiro quartil dessas notas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar os dados em ordem crescente. A gente não pode chegar com os dados da forma que está aqui e ficar procurando quartil. Primeira coisa é escrever todo mundo em ordem crescente, ok? Então, escrevendo em ordem crescente, a gente teria isso daqui, ó. O primeiro dado é o 5.5 e o último dado é o 8,5. E aí a gente organiza essa galera assim, certinho, na ordem. E aí eu já trouxe aqui, ó, pintadinho de verde, os dados que são bem importantes da gente identificar. Que dados são esses? O 5.5 é o primeiro termo, então vou botar primeiro T. O 7,5 é o termo central, percebe? Tem 3 para cá e 3 para cá certinho. Então, esse 7,5 é o segundo quartil, ou a mediana, como vocês preferirem. E o último termo é o 8,5. Então, vou escrever aqui último termo. Show de bola? Então, agora, quem que vão ser os nossos quartis? O segundo quartil já está na cara, é o dado central bonitinho, certo? O primeiro quartil vai ser quem? Olha, o primeiro quartil, ele tem que estar no centro certinho entre o primeiro termo e a mediana. Então, ele teria que estar no meio desses caras aqui, nessa listrinha aqui. Por quê? Porque nem o 6 nem o 6.3 estão no meio certinho. Então, o meio certinho, que seria o nosso primeiro quartil, está entre esses dois valores, no meio certinho deles dois. Como é que a gente resolve essa questão? Fazendo uma média aritmética desses dois caras, então. Vai ser o 6.3 mais o 6 dividido por 2, que dá pra gente um primeiro quartil de 6.15, ok? E pro terceiro quartil, o que a gente vai fazer? Pro terceiro quartil, a gente vai ter um termo entre esses dois caras, concorda comigo? Porque tem que estar certinho entre o segundo quartil e o último termo. Então, nessa linha aqui, entre o 7.7 e o 8, a gente resolve da mesma forma.
fazendo 7,7 mais o 8, dividido por 2, que dá 7,85, ok? Mas aí vocês podem me perguntar, Carol, é isso? Então eu sempre vou escrever todos os dados e ficar fazendo assim, listrinha, aí eu vejo entre quais vão estar e faço uma média aritmética. Não vai ser sempre assim. Por quê? Porque muitas vezes a gente não vai cair assim certinho entre dois valores. Vamos ver isso melhor. Para um caso geral, a gente sempre vai calcular a posição dos nossos quartis para depois procurar quem está ocupando a posição que a gente achou. Que nem a gente fazia com a posição da mediana, que vai ser a própria posição do segundo quartil. Mas como a posição do segundo quartil a gente já sabe calcular, eu trouxe aqui a posição do primeiro e do terceiro quartil. N é o número de dados que a gente tem. Nesse caso aqui, ó, a gente tem 7 notas de Probest. Então, a posição do primeiro quartil seria 7 mais 3 dividido por 4, que dá 2,5. Por isso que a gente foi lá, ó, primeiro, segundo, terceiro termo, o 2,5 está certinho entre o 2 e o 3. Por isso que a gente pode fazer uma média aritmética. E vai ser a mesma coisa para o terceiro quartil, ó. Se a gente substituir o 7 aqui, a gente vai ver que a posição do terceiro quartil é o 5,5, ou seja, está certinho entre o 5 e o 6. Então, se a gente for aqui, ó, esse é o 5 e esse é o 6. Quinto e sexta posição, né? Então, o nosso terceiro quartil vai poder ser a média certinha entre esses dois. Então, a gente só tá podendo fazer isso por causa disso daqui, ó. Porque tá dando certinho o número quebrado, a nossa casa decimal tá dando certinho 5. E para casos que isso não acontecer? Aí vai entrar a interpolação. Como é que vai funcionar esse negócio? Vamos ver aqui, ó. Vamos tentar calcular agora os quartis para esses dados aqui que eu trouxe. Primeira coisa, a gente vê se está em ordem crescente. Está em ordem crescente, certo? Ok, então já podemos calcular os dados. A gente sabe que a gente tem um N igual a 10 aqui, já que a gente tem 10 dados totais. Então, ó, vamos calcular os quartis, primeiro calculando a posição deles, pelas fórmulas que a gente viu. Então, a posição do primeiro quartil vai ser 10 mais 3 dividido por 4. Isso dá pra gente 3,25. Ou seja, o nosso dado está certinho, tá entre o terceiro e o quarto termo, concorda comigo? Porque 3,25 está entre 3 e 4. Então, a gente tem meio que isso aqui, ó. A gente vai ter o terceiro termo, a gente vai ter várias casas decimais até o quarto termo. E a gente sabe que aqui vai ter uma metade, né, que eu vou botar um 0,5. Aqui vai ter uma primeira quarta parte e aqui uma primeira última parte, que eu botei em 0,25 e 0,75. Então, a nossa posição, na verdade, é essa aqui, concorda comigo? Que é o 3,25. O que isso significa? Isso significa que a gente está 75% mais próximo do terceiro termo e 25% mais próximo do quarto termo. A gente está bem mais longe do quarto e bem mais próximo do terceiro. Então, como é que a gente resolve isso? O primeiro quartil, ele vai ser o dado que está na posição 3 vezes 0,75, porque a gente está 75% mais perto dele, mais o dado que está na posição 4, vezes o 0,25, porque a gente está 25% mais perto dele. Isso daqui dá pra gente, ó, procurando aqui nesses dados, esse aqui é o dado da posição 3 e esse aqui é o dado da posição 4. Então, vai ficar o 5 vezes 0,75 mais 6 vezes 0,25. Isso dá pra gente um primeiro quartil que vale 5,25, ok? Então, para a posição do terceiro quartil, usando a fórmula que a gente já viu, substituindo 10 aqui, a gente teria uma posição de 7,75. Então, a mesma coisa agora, a gente está entre o sétimo termo e o oitavo termo, mas muito mais perto do oitavo termo, certo? Que é 7,75. Então, a gente vem aqui na nossa tabela, a gente sabe que esse aqui foi o quarto, então quinto, sexto, sétimo, oitavo. A gente tem aqui o sétimo termo e aqui o oitavo termo. A gente está bem mais perto do oitavo, então vai ser o 8, que é o sétimo termo, vezes 25, 0,25, mais o oitavo, que é o décimo, o oitavo termo, que é o 10, vezes o 0,75. Isso dá pra gente um terceiro quartil de 9,5, ok? Então, agora que a gente já entendeu como é que faz a interpolação, vamos finalizar rapidinho essa aula aqui com a distância interquartil.
que vai ser simplesmente a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil. Então, no nosso exemplo, ó, que deu 9,5 e 5,25, o DIC seria isso menos isso, que dá 4,25. É isso, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!